Quem tá tranquilo nessa história também é o Palmeiras. Na competição joga contra o Sporting Cristal. Vinícius Nicoletti, já do Allianz Parque. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, Mari? Um beijo pra você, abraço a todos os companheiros, fãs de esportes. Palmeiras muito tranquilo, já tem garantido a primeira colocação do grupo e a melhor campanha dessa primeira fase. Tenta manter o 100% de aproveitamento na competição, mas o técnico Abel Ferreira vai rodar o elenco, vai mexer no time, como ele vem fazendo nos últimos jogos. Não tem o Felipe Anderson, que segue se recuperando de uma contusão muscular, tem a volta do Richard Rios, estava suspenso no último jogo do Campeonato Brasileiro, mas por outro lado, para o Sporting Cristal é um jogo importante que pode até avançar a próxima fase da Libertadores, precisa vencer o Palmeiras aqui no Allianz Parque, depender de uma combinação de resultados ou garantir pelo menos a terceira colocação para avançar na repescagem da Copa Sul-Americana. Para o Palmeiras é um jogo para cumprir tabela na Libertadores, mas também é um jogo especial porque será o último do Estevão jogando aqui no Allianz Parque. Na última rodada antes do Mundial de Clubes, pelo Campeonato Brasileiro, ele vai enfrentar o Cruzeiro em Belo Horizonte e depois segue para o Mundial de Clubes. Então será a despedida do Estevão aqui do Allianz Parque. Por isso a diretoria do Palmeiras fez uma promoção de ingressos. Os ingressos vão custar de R$40 a R$120. A expectativa é de casa cheia nessa despedida do Estevão. O Palmeiras também prepara uma homenagem, mas aí depende de uma autorização da Conmebol para fazer essa homenagem. A gente lembra que o Endrick, outra joia revelada no Palmeiras, se despediu no ano passado, num jogo de Libertadores, deu volta olímpica, teve homenagem no telão, mosaico aqui no estádio e chorou muito ao ser substituído e depois deu essa volta olímpica. O Estevão já fez 32 jogos aqui no Allianz Parque, nesse 1 ano e meio como profissional defendendo o Palmeiras, e participou de 15 gols diretamente, marcou 10 gols, deu 5 assistências nesses 32 jogos, 18 vitórias do Palmeiras, 8 empates e 6 derrotas, 64% de aproveitamento. Então é a despedida do Estevão, por isso um jogo especial para os palmeirenses. Bom, Miller, os portugueses aí estão falando um monte. E sabe o que eu acho? Eu acho que quando começa a falar mal do Brasil, só eu posso falar, sabe assim? Só brasileiro pode falar mal do Brasil? Porque a gente sabe todos os nossos problemas. Agora que eles começam a falar de jeitinho brasileiro, eu não gosto. E o Boto falando, terceiro mundo, aqui se referindo ao Brasil também. Terceiro mundo? Aí quando falam lá dos portugueses, aí eles não gostam também. Não gostam então, também. assim, cara, não pode o José Boto falar dessa forma, não pode o João Martins falar dessa forma ofensiva em relação ao Brasil. Você quer criticar a arbitragem? Beleza, a gente vai criticar aqui, temos os lances aí pra mostrar, tudo certo. Agora, quando você parte pra xenofobia, aí não é legal. Aí não é bacana. Terceiro mundo, ele tá aqui no terceiro mundo, então volta pro primeiro mundo. E o dele é o primeiro mundo lá, e a gente aqui é o terceiro mundo. Tá fazendo o que no nosso terceiro mundão? Né? Agora, em relação aos pênaltis aí, o Michele, jogador, pra mim, o pênalti dado a favor do Palmeiras, eu já vi 832 câmeras. E não consigo chegar a uma conclusão se foi dentro da área, se foi fora da área. Esse lance, né? Esse é o segundo gol do Flamengo. O Vinícius, o nosso estagiário aqui, me mostrou hoje uma imagem que parece que foi dentro. Lá ontem eu vi que parece que foi fora. Então, assim, a bola bateu de fato na mão do Varela. Bateu. Se foi dentro da área, pênalti. Se foi fora da área, falta. Que bateu, bateu. Só que tá uma confusão, jogador. Não dá pra saber ali, cara. Não dá pra cravar. Eu não sei também. E o pênalti... Esse aí, ó. Esse aí. Não, já vi, Michele, lá na hora, no telão, já vi no Instagram. Hora, assim, no movimento da partida, porque vê nessa daí, ó, não dá pra concluir se foi dentro ou fora. Mas na hora dos jogos que você tava olhando, você teve qual sensação? Que bateu no braço. E aí não dava pra saber se foi... Ali, ó, parece que foi fora. O jogador acha que foi, não foi, Miller? Sim, quando o Facundo cruza, o Varela tá com o seu pé direito, né, o da impulsão, na linha da área. Olha lá. Quando ele só pula... Tá quando até ele um pouquinho salta, dentro, né, então, da área. Tá dentro da área. Quando ele cai, claro, ele cai fora da área, né? Mas a bola bateu no braço, literalmente, todo mundo viu que ele bateu no braço. Pra mim foi pênalti. E então... o pênalti para o Flamengo, eu achei que foi. Não, os dois pra mim foram pênalti. Porque na hora que aconteceu o lance no estádio, eu tive a sensação de pênalti. Aquele da mãozinha na barriga? Porque assim, como diria Milton Neves, né, ô Michele, não foi pênalti, foi pênalti. Mas pênalti, também é pênalti. Mas foi tão de leve. Mas Michele, acontece, né, jogador? O jogador falou que é pênalti. Eu achei pênalti. Porque qualquer... Deixa o braço. Tão suave. Qualquer toque no jogador que está em alta velocidade... Dá um beijo? Tira a direção dele, né?
Olha só. Mas olha, Ele estica aqui, ó. Ele faz um movimento. Ai, gente, para. Foi com o dedinho isso aí. Que o Arrascaeta valoriza, todos os jogadores valorizam. Valorizou demais, hein? Mas ele foi tocado, e quando se toca, ele perde o equilíbrio, né? Entendi, não pode nem tocar. É que na hora que toca nele, ele fala, graças a Deus, deixa eu cair aqui, porque vai ser pênalti. O jogador tem alta velocidade. Ele é tocado, ele perde o equilíbrio, né? Mas, Miller, mas assim, eu quero entender o seguinte, mesmo que seja um toquinho de nada, tipo, porque você está em alta velocidade, se alguém... Não é igual o padre que estava correndo e entrou uma pessoa na frente naquela prova e interceptou. Não foi uma interceptação, foi muito... Ele vai de encontro, Michele, com o braço aberto no meio da barriga do Arrascaeta. Então, se ele tivesse ido com o ombro... Aí era outra coisa. Aí não é nada. Entendeu? É disputa de espaço. Mas ele abre a asa, como diz na gíria da bola, ele abre a asa. Entendi, ele deu motivo. E toca no Arrascaeta. Aí deu motivo, então tá bom, então mudei minha opinião, é pênalti, então. Mas de qualquer maneira, Mas foi suave, De qualquer maneira, Michele, os principais jogadores do Palmeiras jogaram mal ontem, né? Jogaram. Em especial o Estevão. O Alexandre, que jogou muita bola, está jogando muita bola, não só no jogo de ontem, ele... Quer dizer, não é que ele anulou o Estevão, ele não fez esforço para marcar o Estevão, até porque ele é experiente, não marcou em cima, o Estevão jogou muito mal. Diferente dos jogadores do Flamengo. O Arrascaeta não fez uma partida primorosa, mas em lances capitais, decisivos, ele foi decisivo, foi bem. Teve dificuldade de se impor contra adversários que não só têm bons times, mas que tentam jogar bola. E é algo para o Abel também, do outro lado, pensar, poxa, no banco eu tenho Maurício, eu tenho Paulinho, eu tenho Rafael Veiga. Esses caras proporcionam ao Palmeiras um maior repertório ofensivo. E é ótimo, é um luxo tê-los no banco, mas o Abel pode correr mais riscos sabendo que em casa o time precisa entregar mais e naturalmente vai precisar propor mais o jogo. Aí ele correu todos os riscos de uma vez praticamente quando faltavam 10 minutos ali para acabar, talvez até... Foi quando o Felipe Luiz trocou a dupla de ataque. Botou o Pedro e o Wallace. Matou o jogo. Tem até uma tela que mostra, né, Mari, esse desempenho do Palmeiras ruim no Allianz Parque no Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras não venceu ainda no Allianz no Brasileirão. Tem aquele empate para o Botafogo e as duas derrotas para Bahia e agora para o Flamengo. Olha só, 11%. Na Arena Barueri ele ganhou os dois clássicos, contra Corinthians e contra o São Paulo. Então não é nem como mandante, o problema é no Allianz, né? Por quê? Tem explicação? O que é mais difícil de explicar isso ou a questão dos pênaltis, hein? Não, é curioso, Bruno. Né? Não, é curioso porque no momento em que o Palmeiras tem o melhor elenco sob o comando do Abel, para mim, indiscutivelmente, esse é o melhor em qualidade técnica, tem muita fartura, mas o perfil do elenco também foi remodelado. Então, há jogadores como Maurício, Paulinho, o próprio Veiga agora, que são caras muito técnicos, mas quando a intensidade do jogo sobe muito, eles têm mais dificuldade. E o Palmeiras... Atualmente o Paulinho, né? Porque ele era um cara para dar essa dinâmica, né? E o Paulinho normal também. Na minha visão, Paulinho precisa jogar mais. Porque só jogando... Mais tempo de jogo. Mais tempo. Não porque... é que ele tem que... Tá mais tempo de jogo. Mais tempo de jogo, porque para entrar no ritmo ideal, só com minutagem e até saindo como titular em alguns jogos. Vai levar um tempo ainda para chegar no Paulinho Prime, mas para isso acontecer, não dá para ele ficar jogando 20, 30 minutos de forma espaçada. De alguém que, por acaso, assistia muitos jogos do Atlético com o Paulinho. Aqui, ó, de quem assistiu, tá? Confia em mim. O Paulinho, ele fez muitos gols com o Atlético. Ele foi artilheiro da Libertadores com o Atlético. Mas ele não é aquele jogador que você coloca uma bola que ele tem, ele faz o gol. Sei. Às vezes ele vai passar o jogo inteiro, vai perder uma, duas, na terceira ele vai brocar. Na terceira, na quarta, vai fazer até um hat-trick. Mas se ele tem 10, 15 minutos, ele não é o jogador para entrar uma bola, acabou o jogo. Então talvez o jogo com uma bola. Ele vai ganhando confiança ao longo do jogo e ele vai aparecendo ao longo do jogo. Eu acho que esses números no Palmeiras, no Allianz, no Brasileiro, nesse recorte, eu acho que talvez eles não sejam tão preocupantes, porque cada jogo você pode até buscar uma explicação. Bahia, Flamengo... tipo, o primeiro jogo com o Botafogo. O Palmeiras vinha da derrota no Paulista, né? Tal. Era o Botafogo. Era o Botafogo, tal. Contra o Bahia, o time foi bem e toma um gol no final, como poderia ter feito. E contra o Flamengo, é um jogo com o Flamengo, perde um pênalti, cada jogo tem a sua história. Eu acho que o problema maior tá nesse recorte que o Breiler falou, que é desde o ano passado, jogos grandes e decisivos, ele não consegue se impor em casa.
Aí contando a Copa do Brasil ano passado, a Copa Libertadores, o jogo contra o Botafogo, também do Campeonato Brasileiro. Paulista com Corinthians, exato. O meu ponto é que esse elenco precisa ser potencializado para gerar mais repertório ofensivo para o Palmeiras, porque a gente já sabe das virtudes do Palmeiras do Abel. Jogo muito vertical, muita velocidade, quando joga no gramado sintético, bola aérea. Só que quando encontra um adversário que tem repertório para jogar, para desafogar o jogo, para desacelerar, o Palmeiras precisa de mais. Então, no ano passado, ficou muito na nota só do Estevão. Jogava do lado direito, esperava o que ia acontecer. E ontem... Ele não fez nada. Não, e ontem, o Flamengo marcou bem, né? O Flamengo marcou bem, o lado esquerdo muito bem protegido pelo Alexandro, que é um lateral defensivo exímio. E, além disso, o Palmeiras, quando perdeu a bola longa, a zaga do Flamengo estava ganhando todas. Vitor o Everton Roque também vai dar bola longa no Vitor... Não, nem bola longa pro Vitor Roque pegar na frente. Aérea, né? Bola aérea, pro Vitor Roque brigar com o Léo Ortiz e o Léo Pereira. Então, mas no caso do Abel, precisa trabalhar para que esse elenco consiga entregar mais repertório ofensivo. E, às vezes, ele vai ter de abrir mão dessa segurança, de ter jogadores que entregam mais taticamente, como o Mike Facundo Torres, e apostar mais nos jogadores técnicos que ele tem à disposição. Mas não passamos ilesos do assunto arbitragem. Vinícius Nicoletti, com declarações dos dois lados e, claro, aquele VAR maroto aparecendo também durante a partida. Ô Mari, primeiro eu tenho uma outra teoria em relação ao desempenho do Palmeiras em casa nessa temporada e também vindo da outra temporada do ano passado, né? O Palmeiras fica muito ansioso, quem tá ali no campo vendo, quando joga em casa, parece que quer decidir logo o jogo, nos 15 minutos tá sempre abafando o adversário, aí não consegue matar o jogo e quando você tá ansioso para finalizar, você sempre antecipa um pouquinho, não faz o movimento certo para marcar o gol. Então essa ansiedade que vem da arquibancada e também do time, parece que passa para todo mundo. O Palmeiras perdeu o Campeonato Paulista no jogo em casa contra o Corinthians, macetou o Corinthians, mais de 20 finalizações e não conseguiu marcar o gol. E todos os jogos em casa esse ano no Campeonato Brasileiro, inclusive quando ganhou, não contra o Corinthians, né, pelo Brasileiro, porque fez logo os 2 gols no início da partida, mas contra o São Paulo, por exemplo, que foi marcar os 50 minutos, então não saiu gol, não saiu um gol, não saiu gol, e a ansiedade vai tomando conta e precipitando a jogada, precipitando a finalização, e quem está lá no campo é essa impressão que passa. Só para citar aí a sensação de quem está lá no estádio. Sobre a arbitragem, em relação ao Palmeiras, a única reclamação partiu do auxiliar, o João Martins. Não foi a primeira vez que o João Martins reclamou da arbitragem, inclusive em 2023, quando ele era assistente no jogo contra o Atlético Paranaense, ele também reclamou. Foi o único que reclamou da arbitragem oficialmente do Palmeiras. Os dirigentes, o único que circulou ali nos vestiários foi o diretor executivo, o Anderson Barros, não teve nenhuma reclamação, e sim o diretor executivo do Flamengo, José Boto, que foi dar entrevista depois da coletiva dos técnicos, depois que os jogadores passaram. O José Boto passou na zona mista e reclamou, dizendo que houve uma invasão dos dirigentes do Palmeiras nos vestiários dos árbitros para pressionar a arbitragem. O único dirigente que estava circulando era o Anderson Barros. Ele já tinha ido embora depois dessa discussão, através da assessoria do Palmeiras. Ele negou essa invasão, alegando que não houve nada disso, a arbitragem também não colocou nenhuma ocorrência na súmula, e o Anderson Barros deu essa declaração dizendo que o Boto, se ele falou isso, está mentindo. Então vamos ver o que falaram os personagens desse confronto, os dirigentes, os técnicos, sobre a arbitragem, que foi um dos grandes protagonistas desse confronto, que é um grande confronto do futebol brasileiro, mas a arbitragem mais uma vez sobressaiu. Vamos acompanhar. A arbitragem é protagonista para que lado? Não, eu vou continuar sem opinar dos árbitros. O pênalti do Varela, ele disse que bate na perna dele primeiro. E o pênalti do Arrasca, obviamente que é pênalti. Não tem para onde correr. Mas, repito, prefiro não opinar sobre os árbitros. Já dei minha opinião, já acho que eles têm muita cobrança pela frente. Sabemos que era impossível marcar 2 pénaltis a favor do Flamengo. O pênalti claro do Alexandre, mas aí o Sr. Wagner não viu. Sabíamos que ia não ver. Vamos ser sinceros, 2 pénaltis a favor do Flamengo em 45 minutos é impossível no Brasil. Principalmente aqui há sempre a lei do jeito e do jeitinho brasileiro, da compensação. Sabíamos depois de marcar um pênalti ao Palmeiras, a obrigação do Palmeiras é fazer gol, porque depois vai ser sempre contra. Inacreditável como há regras aqui que cada um faz à sua maneira, e isto chama-se amadorismo.
o que a gente vê é o Palmeiras a queixar-se do árbitro, uma coletiva inteira a falar do árbitro e da arbitragem, e um dirigente deles a invadir o vestiário do árbitro. E a CBF tem que pensar na arbitragem, tem que pensar bem e não se deixar pressionar por coisas destas que são do tempo não é do tempo, é do terceiro mundo. Aquilo que se vê ali dentro é do terceiro mundo. Pois é, e o Anderson Barros, como eu disse, já tinha deixado o estádio nesse momento, depois da declaração do José Botto, e ele passou a sua versão através da assessoria de imprensa, negando qualquer invasão, e na súmula o árbitro também não registrou nenhuma ocorrência. Boa, Vinícius, obrigado, viu? Vamos ouvir a Renata e o VAR, Mari? Acho que é importante, né? Primeira análise da... É isso aí, torcida palestrina, prestem muita atenção nessa grande informação que eu vou trazer agora para vocês. O Abel Ferreira pediu a contratação do atacante Richarlison, né? O técnico português não tinha pedido a contratação do Vitor Roque. Essa contratação foi, né, da própria presidente Leila Pereira. Então, assim, o Abel Ferreira, que é um jogador que chega, né, para ser o artilheiro, né? Então, assim, há uma imensa expectativa do Palmeiras poder formalizar uma proposta oficial para o atacante Richarlison, que pode também pode jogar como centroavante e também jogar pelas beiradas. É um atacante, assim, que tem uma experiência, né, de futebol europeu. É um jogadoraço, acabou de ser convocado, né, para jogar, né, na seleção brasileira. O Ancelotti, né, tem sim o desejo de levar o Richarlison para a Copa do Mundo, mas eu quero saber de vocês, amigas e amigos, seria uma boa ver o Richarlison com a camisa do Verdão. Há uma imensa expectativa também, muitos torcedores pedindo, né, a contratação do Cristiano Ronaldo. É outro jogador, né, que o Palmeiras teria interesse, mas a gente sabe que o Cristiano Ronaldo, para jogar aqui no Brasil, né, ele que nem brasileiro acho que essa contratação seria mais difícil, mas eu quero saber de vocês, seria uma boa ver o Richarlison com a camisa do Palmeiras? Deixa nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!